Você olha para o espelho e se pergunta por que tua barriga está tão diferente? E por que, mesmo depois de atividade física e dieta, você ainda não consegue ver resultado? Hoje eu vou desvendar um mistério comum para muitos, a diástase abdominal. Mas eu não vou apenas mostrar todos os tipos de diástase não. Eu também vou te ajudar a descobrir se você tem ou não a dita cuja e ainda te mostrar os melhores exercícios para você sair dessa de uma vez por todas. Olá, eu sou a professora Renata, sou especialista no treinamento do core, tenho várias técnicas, trabalho muito com isso e tenho certeza que esse treinamento específico do core pode te ajudar em muitos aspectos na sua vida. Pode melhorar a sua postura, o aspecto do seu abdômen, pode melhorar a questão do seu intestino, trânsito intestinal, escapes de urina. Nós trabalhamos também com uma questão de funcionalidade, então você vai conseguir fazer melhor exercícios, crossfit, musculação. Então, um core fortalecido, um core funcional é muito importante para a sua vida. E se você está agora já se sentindo um pouco incomodada com a questão da sua barriguinha, não está se sentindo bem, eu vou te falar, não se sinta sozinha, estou aqui para te ajudar e nós vamos começar uma aula muito boa agora, que vai clarear muita coisa na sua cabeça. Eu quero falar para vocês que esse vídeo é um trabalho muito grande, tem um apanhado de imagens, de conteúdo, então, por favor, me ajuda a valorizar todo esse trabalho e já começa deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Eu tenho certeza que lá no final desse vídeo você vai falar assim: caramba, eu não sabia de muita coisa, eu aprendi muito e hoje eu tenho uma outra noção sobre como é importante o trabalho do core. Eu preciso começar falando um pouquinho sobre a diástase. Se você já sabe o que é isso, pode ficar comigo, eu prometo ser bem sucinta, bem rapidinha, porque eu preciso só colocar a gente dentro de um contexto antes de começar a nossa explicação em si, antes de você entender qual é realmente, né, o seu tipo de barriga e o que você precisa fazer. Então, basicamente, a diástase nada mais é do que a separação, né, do reto abdominal. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu estou deixando aqui embaixo. O normal é que os músculos reto-abdominais sejam juntinhos, como dessa foto que eu tô mostrando, tá? Então, esse é o normal. O que acontece? A gente tem alguns fatores, vou falar um pouquinho mais sobre eles depois, mas com esses fatores há uma separação natural, né, do nosso corpo, dessa musculatura. Então, essa linhazinha branquinha no meio, alguns casos ela se rompe, né, e esse afastamento do reto abdominal acaba acontecendo. Então, ele pode ter uma hérnia umbilical, a gente pode começar a sentir, né, a barriga mais em formato de cone, além do que outras questões acabam vindo, né, em consequência da diástase. Bom, isso pode acontecer por conta da gestação, atividades físicas muito intensas, então às vezes você vai fazer abdominal do jeito errado, pega uma carga muito alta, né, na musculação, lá no crossfit, não concentra, não consegue fazer o bracing certinho, acaba colocando muita pressão nessa linha, né, nesse espaço, acaba jogando o seu transverso lá para frente e com isso a diástase vem então não só pela gestação, também ela pode acontecer por excesso de peso, então começou a engordar muito, homens e mulheres, a diástase vem também e dá as caras ali na sua barriga. Deixa eu falar um pouquinho por que ela acontece na gestação. Então dá uma olhadinha nessa foto que eu estou colocando agora na tela. Então a gente tem uma barriga com reto abdominal normal e a gente tem uma barriga que lá dentro tem um nenezinho crescendo, se desenvolvendo. E para que o seu bebê cresça lindo, saudável e forte, precisa ter esse afastamento. Se não tivesse esse afastamento, o que ia acontecer? Ia romper a musculatura. Então, esse afastamento ele é positivo, tá? E a gente só precisa depois saber trabalhar com ele, saber fazer o retorno da musculatura ao normal, ao que era antes. E por isso, então, que eu vou falar para vocês que 100% das mulheres que tiveram gestação tem diástase. Teve gestação? Tem diástase, né? Precisa acontecer isso, é uma parte do trabalho que o corpo acaba executando, né, dentro da gestação. Então, a diástase é normal e ela acontece, ela fica, né, ela deveria ficar até 6 meses depois do parto, em média, de 6 a 8 meses, eu diria. Normal ter? Normal ter, mas também normal que a gente comece a trabalhar, né, que volte com a funcionalidade do nosso corpo, que volte com o trabalho do transverso abdominal, tracionando essa musculatura lá para trás e fazendo com que o reto abdominal volte a ficar
juntinho. Ele não vai colar novamente, né? A linha alba que se rompeu já foi, mas ele volta a ficar juntinho. Então vamos entrar agora nos diferentes tipos de diástase para que vocês entendam e possam encontrar, caso vocês estejam, né, com diástase no momento, qual é o nível, qual o grau que vocês estão e saber, né, para onde eu vou. Então se eu não sei qual é o meu problema, eu não sei como agir. A partir de agora você vai saber como agir. Então, no primeiro caso, nós temos como exemplo aqui embaixo, é sem diástase até 2,5 centímetros de separação. Então, você vai colocar uma média mais ou menos uns 2 dedinhos. Até esses 2 dedinhos a gente considera um afastamento normal. Então ele é fisiológico, volta com o tempo, quanto mais forte tiver o seu transverso abdominal, mais juntinho o reto abdominal vai ficar, tá? Não tem problema nesses casos na maior parte das vezes de hérnia, não tem problemas, dores nas costas, escape de urina, todos esses outros problemas que a diástase acaba trazendo. Então esse primeiro tipo de diástase que eu coloquei aqui é a diástase umbilical. Ela fica exatamente na altura da cicatriz umbilical. Você vai encontrar esse espacinho exatamente na altura ali. Então ela pode ter um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas basicamente ela fica abertinha nesse espaço que eu tô te mostrando. Diástase infraumbilical, então ela fica abaixo, né? A gente vai olhar e vai ver que tá abaixo do umbigo. Geralmente a gente chama daquela barriga que faz uma pochete, sabe? Barriguinha mais baixa. Então, em cima do umbigo pode ter muito pouco, mas o afastamento, né, de mais de 2 dedos, então 3, 4 dedos, ele acontece embaixo da cicatriz umbilical, abaixo. Já a supraumbilical, ela acontece para cima, como eu tô mostrando nessa imagem. Então, em cima do umbigo a gente não nota nada, embaixo a gente não nota nada, lá em cima a gente vai sentir então esse espacinho, né, esse espaçamento do reto abdominal. E geralmente a gente fala que é aquele estômago alto, então fica com a barriga mais alta em cima, ali perto do estômago, do que lá embaixo, tá? Sabe? Então fica uma barriga alta lá em cima e baixinha lá embaixo, já vou te mostrar. E a diástase total, infelizmente a mais chatinha da gente consertar e trabalhar é a diástase que vem desde lá de cima até lá embaixo, né? Então, uma diástase bem completa, você vai sentir um afastamento no umbigo, em cima do umbigo e lá embaixo do umbigo. Então, vamos lá, como que é uma barriga sem diástase? Dá uma olhadinha nessa foto para vocês acompanharem comigo. Muitas vezes a gente vai ver algumas pessoas comentando, falando sobre, né? Ai, essa barriga tem diástase. E, gente, se a gente tem um abdômen funcional, se essa pessoa consegue fazer uma flexão de tronco e a gente vê que o abdômen ele vai para dentro, se ela não tem escape de urina, se ela não tem dor nas costas, ela não pode ser considerada como diástase, né? Então, o que eu vejo hoje em dia é que todo mundo tem diástase e não é bem assim, né? Esse afastamento, né, de 1,5 cm, de 2 centímetros, ele é normal e muitas pessoas que nem tiveram filhos, que não tiveram sobrepeso e nem treinam tão forte, podem até ter esse afastamento. Se ele não passar dos 2,5 centímetros e não tiver, né, todos aqueles tópicos que a gente acaba falando, dores nas costas, escape de urina e tudo mais, a gente não considera diástase. Então, normalmente fica uma barriga desse jeito, que é uma barriga funcional, né, que a gente vê que é um abdômen funcional, que aguenta um peso, que aguenta fazer um treino, que não vai estufar ali pra frente, né, e é isso. Então, olha essa foto que eu vou colocar agora. Olha que polêmica. Se cai na mão de muita gente, as pessoas vão acabar falando, essa mulher tem diástase, precisa fazer um treinamento, precisa fazer, né, o vácuo abdominal, precisa fazer um treinamento de hipopressivo. Essa moça com certeza ela tem um abdômen super funcional, ela tem o transverso muito bem trabalhado. Quando ela inclina, olha, veja como ela está inclinando o quadril dela para frente, colocando, né, o tronco para trás, e mesmo assim toda a musculatura fica lá para trás. Então ela está ótima, a gente não tem que ficar se preocupando com isso. Eu acabo vendo muito principalmente no Insta, né, as pessoas: ai, tal fulana tem diástase, olha o espaçamento que ela tem. Eu tenho certeza, né, que esse é um afastamento fisiológico, natural, normal, e que ela tem um abdômen muito funcional e bonito para muitas pessoas, né, que gostam do abdômen mais sequinho. Então vamos falar agora sobre o primeiro tipo de diástase que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma diástase umbilical. Então, exatamente em cima do umbigo. Dá uma olhadinha nessas fotos que eu estou colocando. A primeira aqui delas, então, eu estou mostrando qual é o tipo de afastamento. Olha como ele fica exatamente em cima da cicatriz umbilical. E dê uma olhadinha, como a maior parte dessas fotos a gente consegue ver que o umbigo fica bem proeminente, bem para fora, né? Fica uma bolinha, faz a hérnia, então isso é bem comum nos tipos de diástase umbilical. Inclusive a primeira delas, essa foto que eu tô mostrando agora, era o meu abdômen no meu pós-parto, né, do meu segundo filho. Então,
super natural, super normal, trabalhe-se para isso, para fechar e bora lá, né? Então, dá uma olhadinha agora nessa comparação, coloquei uma figurinha bem em cima para vocês verem, olha como fica bem certinho em cima do umbigo, é isso que acontece na diástase umbilical, e é por isso que, se você está se identificando, se você olhou e falou, esse é o meu tipo, então bora trabalhar esse transverso do abdômen, bora colocar esse abdômen novamente com funcionalidade, porque às vezes no momento de pegar um peso no chão, própria criança, né, de precisar fazer alguma atividade, a gente pode ter um estrangulamento dessa hérnia e precisar de uma cirurgia meio de emergência, o que não é legal. Agora vamos ver então infraumbilical. Como que fica essa barriga com uma diástase infraumbilical, né? Aquela barriga que eu já comentei ali antes, que fica para baixo do umbigo, que fica com um aspecto de barriga de pochete. Veja como ela é mais baixinha, mais caidinha. E mesmo, né, se você tem um percentual de gordura um pouco mais alto, como esse que eu vou te mostrar agora, ou um percentual de gordura um pouco mais baixo, como dessa outra imagem, ainda assim a barriguinha fica proeminente, né? Então, essa moça dessa imagem que eu estou mostrando agora tem um percentual de gordura muito baixo, mas com o afastamento, né, do reto abdominal, com essa diástase embaixo do umbigo, o que acontece? Fica com a barriguinha como se ela fosse gestante, o que é muito incômodo para muitas mulheres. E agora colocando a figurinha então em cima exatamente de onde fica a diástase infraumbilical embaixo, olha lá como que fica no abdômen. A diástase supraumbilical, ela fica bem diferente. Ela fica com esse formato que eu tô mostrando aí pra vocês, então que a gente chama de estômago alto, né? Que fica com um aspecto da barriga muito maior, muito mais, com muito mais volume na parte superior, acima do umbigo do que lá embaixo. Infelizmente, é uma das diástases mais difíceis de fechar, porque geralmente, com o trabalho, né, que a gente faz, a diástase acaba fechando como se fosse um zíper mesmo, né, de baixo para cima. Então, a mais fácil vai ser a infraumbilical, depois a umbilical e, por último, essa diástase, né, que é acima do umbigo. Sem falar na diástase total, que é a próxima que eu quero falar com vocês. Mas dá uma olhadinha antes nessa imagem que eu deixei separada, olha como fica muito diferente, como dá para ver bem certinho que a diástase está acima do umbigo, naquela parte mais alta. E por fim, a diástase total, ela é mais difícil da gente ver nas fotos, eu teria mais facilidade de mostrar para vocês se eu estivesse ao vivo, sabe, mostrando no abdômen de uma pessoa, porque nessa primeira foto, ela tem uma diástase grande na barriga inteira, na segunda eu diria que ela é quase um pouco mais acima, né, mas ela tá pegando o umbigo e também tá pegando um pouquinho ali embaixo, e na terceira foto fica bem claro que é uma diástase total, então uma diástase grandona que vem lá de cima até lá embaixo. E daí, colocando a figurinha, então ela vai ficar nesse estilo que eu vou mostrar pra vocês, com esse afastamento, né, desde lá de cima até lá embaixo. E daí agora vocês vão me perguntar, tá, e o que eu faço com tudo isso de informação, né? Já me identifiquei, já vi onde que eu tô dentro desses tipos de diástase, né? O que eu faço a partir de agora? Primeiro lugar, você precisa de uma avaliação. Existem algumas formas de a gente conseguir ter certeza que a gente tem a diástase que nós estamos imaginando. A primeira delas é um teste muito barato, porque você pode fazer em casa. Vou deixar aqui, né, a imagem do vídeo, eu tenho já um vídeo específico sobre isso, muito legal, que ensina, mas também vou ensinar aqui novamente, tá? Outra forma que eu considero muito válida é pedir ao médico uma ecografia de parede abdominal. Então, se você tem uma facilidade de pedir isso para o seu médico, né, eu recomendo que você faça, assim, você vai ter a certeza do afastamento e pode também comparar depois de ter feito todo o teu treinamento, se você teve uma melhora boa, se ainda precisa fazer um pouquinho mais, né, ou se de repente teu caso é cirúrgico, né, porque em alguns casos, infelizmente, somente a cirurgia consegue resolver. Como conviver com a diástase? Então a diástase é algo muito incômodo, muitas pessoas não conseguem se sentir à vontade para colocar um biquíni, colocar um maiô, ou às vezes até no próprio banho, né, no próprio banheiro, né, só de se olhar, de se observar, já se sentem desconfortáveis, às vezes vai colocar uma roupa, quer colocar uma calça, não tá fechando, se acha gordinha às vezes e nem tá tão, né, com o peso acima e tá se achando ali
gordinho, porque fica com a barriga muito proeminente, muito grande. Mas eu vou falar para vocês, além dessa questão estética, tem algumas questões, né, correlacionadas que são muito desagradáveis. Então, geralmente quem tem diástase tem um pouquinho de escape de urina, né, porque tem uma questão de postura, né, se nós temos um core enfraquecido, nós temos uma postura alterada. Por isso eu recomendo muito que vocês façam um alongamento também, isso é muito importante, treino de mobilidade e flexibilidade. Também essas pessoas sentem dores nas costas e isso é bem desagradável, né? Então, tanto na rotina, né, no dia a dia, lavar uma louça, cuidar de um filho, segurar um bebê no colo, trabalhar, ficar sentada muito tempo, tudo isso vai ser cada vez mais incômodo se você não fortalece o seu abdômen, o seu core, o conjunto, né, de músculos do abdômen, né, do assoalho pélvico e das costas. E aí, como que, né, sabendo de tudo isso, como que essa moça dessa imagem que eu tô mostrando agora, com uma diástase dessa, consegue, por exemplo, ir para uma academia e fazer um exercício como agachamento sem prejudicar ainda mais o seu corpo? E daí vocês podem até falar assim, Renata, mas eu não treino. Não, mas em casa, às vezes você vai precisar pegar alguma coisa do chão, você vai precisar pegar um filho do chão que caiu, você precisa levantar alguma coisa. E todos esses momentos, se você não está trabalhando a favor da sua diástase, você está piorando ainda mais o seu quadro. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas pessoas acabam proibindo muitos exercícios. Por exemplo, eu não posso agachar, não posso fazer abdominal, eu não posso fazer atividades, né, de impacto, eu não posso correr, eu não posso... E, gente, a gente precisa entender que, na verdade, não é que a gente não pode fazer isso, a gente precisa voltar com o funcionamento do nosso corpo, porque esses exercícios são funcionais, eles são diários. Como é que a gente vai levantar da cama, né? Não tô falando só de ir pra academia fazer abdominal. Como é que você vai... Caiu lá o filho, como é que você vai fazer? Você vai deixar a criança lá no chão? Não tem como fazer isso. Então, antes da gente falar não pode fazer isso, a gente precisa falar recupere, né, todo o funcionamento do seu corpo para que você possa ter uma vida normal e uma vida funcional. Não sei quanto tempo você está me acompanhando aqui no canal, mas eu quero mostrar um resultado muito legal que eu tive com uma das minhas alunas, que foi a Nájila. A gente fez um desafio de 5 dias aqui no YouTube e foram lives, né? Mas se você não acompanhou, eu vou deixar o resultado dela aqui, eu acho o resultado dela lindo. Então, esse é o resultado de apenas 5 dias. Foram 5 lives, nós fizemos isso ao vivo, né? Então, olha o afastamento que a Nájila tinha no comecinho, né, do desafio. Olha como a gente consegue devolver funcionalidade em pouco tempo. Olha como o abdômen dela, aos poucos, ele vai voltando lá para trás, como a gente vai trabalhando o transverso do abdômen, o reto abdominal ele vai se unindo. Então olha o começo, olha o primeiro dia e olha o último dia, são só 5 dias, né? Então imagina que o nosso protocolo de vácuo abdominal, por exemplo, ele leva 12 semanas de treino. Se com 5 dias a Nájila conseguiu isso, se ela tiver constância e disciplina, que eu falo que são as grandes chaves do nosso treinamento, ela consegue um abdômen muito legal. O que fazer então? Isso é muito importante, a gente saber o que a gente tem que fazer nesse momento que a gente descobre, sim, tenho diástase, sim, algumas coisas dessas me atrapalham, às vezes eu tenho uma urgência para ir no banheiro, às vezes eu tenho dor nas costas, minha barriga já não tá daquele jeitinho que eu gostava, fiz o teste, Renata, fui lá naquele vídeo que você deixou, fiz o teste, senti o que a gente precisa fazer nesse momento. Nós temos então 2 opções muito simples e muito fáceis de fazer, gente. Todas essas vocês fazem em casa, então não precisa sair de casa, não precisa ter equipamento, não precisa envolver, né, muitas pessoas para cuidar de filho enquanto vocês fazem, dá para fazer enquanto a criança está junto, enquanto seus filhos estão juntos. Esse foi o maior objetivo de eu ter entrado nesse trabalho, né, com o vácuo abdominal e de eu ter ficado durante um tempo com isso. Eu sou mãe, assim como muitas de vocês são, e a gente sabe como a rotina nossa, como a nossa rotina é corrida, como é apertado pra gente às vezes precisar deixar, nem todo mundo tem, né, uma rede de apoio que possa deixar os seus filhos. Então, para conseguir o seu resultado, você pode treinar de duas maneiras diferentes, ou com o vácuo ou com o bracing, sendo que no vácuo a gente abre as costelas, olha a diferença aqui nas fotinhos. Abre as costelas, faz a apneia, então não pode ser feito por gestante, pessoa hipertensa, né? E suga o abdômen lá para cima e para dentro. Também com as pautas posturais, que são bem importantes. No bracing, ao contrário, a gente fecha as costelas e põe o abdômen lá para trás, continua respirando. Isso pode ser feito por gestantes,
por hipertensos, mas principalmente para quem gosta muito de treinar pesado. E agora, como treinar, chegamos numa parte muito boa que eu gosto de indicar para vocês. Vou deixar aqui então 4 vídeos. O primeiro dele é 15 dias de vácuo. Muito legal esse desafio, foi o meu primeiro desafio, tenho uma paixão por ele, é um desafio bem intenso, tá? Desafio 2 de vácuo abdominal, também muito legal, com posturas novas, um pouco mais desafiadoras. Desafio 3 do vácuo abdominal, 5 dias, mas esse desafio, então ao invés daquele jeitinho de a gente fazer 30 minutos uma vez na semana e 5 todos os dias, a gente subiu o tempo deles, tá? Então ele gira em torno de uns 15 minutos por dia. E tudo sobre bracing para que vocês entendam. Caso vocês já tenham feito todos esses e queiram entrar para o programa, eu vou deixar aqui então uma amostra de como ele é. Ele tem 84 aulas. Todas as aulas vocês vão fazer comigo nas posturas bem certinhas, são 12 semanas de aula, é muito tempo, é muito conteúdo e dá um resultado bem legal. Indico super para vocês, foi feito com muito amor, com muito carinho. Assim como o programa do bracing que nós também temos aqui, ele tem um foco um pouco voltado para a diástase maior, né, para aquela diástase muito acentuada que a gente não consegue fazer com o bracing, mas ele é muito funcional, eu adoro que ele deixa com uma cintura bem fininha. Também vou deixar aqui um link aqui embaixo, tá? Na descrição, então vai ter o do vácuo abdominal de 84 aulas, vai ter o do bracing, que tem 12 aulas, mas é para você fazer durante 12 semanas, é uma aula que você faz todos os dias da semana, e daí vou deixar aqui o link do e-book, que é muito legal também para quem não consegue abrir ali os vídeos todos os dias, ou quem de repente tem o seu time diferente do meu, né? Eu fiz por uma média de tempo, mas se você tem, né, um tempo maior, eu fico mais tempo em apneia, o e-book é muito legal, você abre ali, dá uma olhadinha nele e consegue acompanhar junto comigo. Agora, por último, alguns dos meus resultados preferidos, né, eu tenho muitos resultados, as pessoas compartilham bastante comigo, não só quem faz o treino pago, mas também quem faz o treino aqui pelo canal do YouTube, que consegue muitos resultados. Já mostrei pra vocês ali que a gente tem um monte de treino, é só você ir alternando, respeitando a regra, 30 minutos uma vez na semana, se for o vácuo abdominal, 5 minutos todos os dias, sempre alternando as posturas para que o seu corpo entenda que ele precisa dessa mudança. O antes e depois que a gente quer é isso, né, gente? A gente vê uma barriga que era grandinha, que estava proeminente, que parecia uma barriga de grávida e que hoje não tem mais. Eu selecionei essa imagem para que vocês vejam que mesmo uma pessoa magrinha pode ter essa barriga e como ela volta. Então esse é o normal dela, com o transverso abdominal trabalhado, tracionando todos os órgãos lá para trás, né? Puxando tudo, né? No seu devido lugar, arrumando toda a postura. Então esse é o normal dela, que eu tô deixando aqui. E esse é o que a gente acaba ficando, o jeito que a gente acaba ficando, mesmo se a gente não estiver cuidando, né? Então, quem tem um pouco mais de gordura vai ter a gordura acima ali, então quando tiver um retorno, volta, mas não vai aparecer tanto, mas basicamente é essa mudança que nós vamos ver em você. Muito obrigada por ter ficado comigo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim. Beijo, tchau!